Nessa aulinha, nós vamos estudar os prismas. O que são prismas, amiguinho? Prismas são poliedros com duas bases opostas, paralelas e congruentes. Vamos devagar. Bases opostas, paralelas e congruentes. Então assim, ó, essa base, essa aqui de baixo, tem que ser paralela com essa aqui de cima, e elas devem ser o quê? Congruentes. O que quer dizer a palavra congruentes? Com exatamente as mesmas medidas. Olha só, essa medida tem que ser igual a essa tem que ser igual a essa, e essa tem que ser igual a essa, tá ok? Amiguinho, duas bases paralelas, as bases paralelas e com as mesmas medidas, tá ok? Continuando. Cujas demais faces, ou seja, as faces laterais, são as faces que ele tem na lateral dele, são paralelogramos. Então essas figuras aqui, ó, são paralelogramos. As faces laterais são paralelogramos, ok? Então, bases paralelas e com as mesmas medidas, né? E as faces laterais paralelogramos. De acordo, amiguinho? Vai lá. Algumas classificações aqui, ó. Classificação. Se o prisma tiver na sua base um polígono com 4 lados, ou seja, um quadrilátero, ele é chamado de prisma quadrangular. Se na sua base tiver um triângulo, prisma triangular. Se a base for um hexágono, prisma hexagonal. Se a base for um pentágono, prisma pentagonal. E assim por diante, né? Esse é um tipo de classificação. A classificação quanto ao polígono que ele possui na sua base. Vamos para outra classificação agora, olha só. Ele também pode ser classificado de prisma reto se as arestas laterais, arestas são os lados aqui da lateral, né? Se as arestas laterais formarem 90 graus com o plano que contém a base, 90 graus, então ele é um prisma reto. Se as arestas laterais não formarem 90 graus com o plano que contém a base, ele é um prisma oblíquo, tá ok? Então, prisma reto, prisma oblíquo. Dá para até observar mais ou menos, né? Ele é meio deitadão, né? Meio inclinado esse prisma oblíquo. Só uma coisa, hein? A altura do prisma é a distância do plano que contém a base ao plano oposto aqui, né? Ao plano paralelo a ele. Então, a altura do prisma oblíquo, por exemplo, não é essa medida aqui, ó. Não é a aresta lateral dele. A altura é formando um ângulo reto, que é essa medida aqui, ó. Daqui até aqui não é a altura inclinada aqui, no caso a aresta. Não, é formando 90 graus. Já o prisma reto, a altura dele é a própria aresta lateral, porque forma 90 graus com a base, né? Então a altura é propriamente essa medida mesmo. Tá ok, amiguinho? Fácil, né? Bom, olha só. Prismas regulares. Isso aparece muito em problemas, né? Em exercícios. O que são prismas regulares? Prismas retos, desse tipo aqui, cujas bases são polígonos regulares. O que é um polígono regular? Equilátero e equiângulo, né? Ou seja, lados com as mesmas medidas e ângulos internos todos com a mesma medida, com as mesmas medidas também. Então, por exemplo, se essa figura aqui for um quadrado, né? Esse prisma pode ser chamado de regular, porque tem na base um quadrado, que é um polígono regular. Se a base dele for um triângulo equilátero, né? E ele for um prisma reto, ele também pode ser chamado de prisma regular. Ok, amiguinho? Tá, olha só. Quais são as fórmulas que a gente vai trabalhar aqui? Bem fácil, só duas. Primeira fórmula. Fórmula do volume. V igual AB multiplicado por H. Ou seja, o volume de um prisma é a área da base multiplicado pela sua altura. A área dessa base aqui vezes a altura gera o volume dele. Fácil, né? Volume de um prisma, área da base vezes a altura. Segunda fórmula. Área total AT é igual a 2 vezes a área da base, 2AB, mais a área lateral. Segunda fórmula. Área total 2AB mais AL. Ah, não entendi, professor. Vamos lá, amiguinho. Quantas bases tem o prisma? 2. Uma aqui embaixo, outra aqui em cima. Certo? Então, 2 vezes a área dessa base. Mais a área que tem na lateral dele, a área lateral dele vai me gerar a área total do prisma. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Ok? Então essas são as duas fórmulas
que a gente vai trabalhar. Agora, com os exemplos, esses cálculos aqui vão ficar bem mais simples. E tem problemas em que você nem vai usar a área total. Você vai precisar da área lateral, por exemplo. Em outros, você vai precisar da área da base só. Em outros, ele pede só o volume. Aí isso é muito específico de cada exercício. Tá? Vamos analisar isso agora e vamos ver os exemplos aí. Tá? Um prisma de 8 decímetros de altura tem por base um quadrado de 2 decímetros de lado. O volume do prisma é... Olha só, amiguinho. Esse prisma, né? Ele tem uma altura de 8 decímetros e na base ele tem um quadrado de 2 decímetros de lado. Então aqui é 2 por 2. Né? Certo? Olha lá, ele está pedindo o volume. O que é volume, amiguinho, de um prisma? Mostrei antes. Área da base vezes a altura. Qual é a base que tem aqui? Um quadrado. Como é que faz a área de um quadrado? Lado ao quadrado, né, amiguinho? Então olha só, que fácil, hein? A área da base é igual a 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, tanto faz. Ó, que é igual a 4 decímetros quadrados. O que é volume? Volume é a área da base multiplicado pela sua altura. Tranquilo, né? 4 vezes 8, volume é igual a 32 decímetros cúbicos. Lembrando que um decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Interessante, né? Então a resposta certa é 32 decímetros cúbicos. A alternativa correta é a alternativa B. Determine a área total de um prisma quadrangular regular de aresta da base 5 e altura 10. Olha só, amiguinho, foi usada a palavra regular. Isso quer dizer que a base é um quadrado, né? Um polígono regular. Ok? Aresta, quer dizer ladinho, né? Lado. Então a aresta da base é 5. Então aqui é 5, ó. 5 por 5. E a altura? A altura é 10, é aqui, ó. Então é 5 por 5 por 10. Bom, eu não gosto de fórmula decorada aqui para a área lateral e tal, não precisa. Vamos usar o raciocínio, vamos entender. Entender é muito mais importante que decorar qualquer coisa, tá? Bom, primeira coisa, a base desse prisma é um quadrado de lado 5. Então é bem fácil, né? A área da base dele vai ser o quê? 5 ao quadrado. Que é a fórmula da área de um quadrado, né? Lado ao quadrado. Ou 5 vezes 5, o que você preferir. Então aqui no caso, 25 centímetros quadrados. Essa é a área que tem na base. Bom, olha só. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, para eu achar a área total, eu preciso da área lateral. Agora, vamos lá, amiguinho, sem estresse. A área lateral é a área que tem na lateral. Obviamente. Ó, o que tem na lateral desse carinha? Retângulos. Ele é um prisma reto. Todo prisma reto possui retângulos na sua lateral. Que retângulos são esses? Retângulos de 5 por 10. Quantos são? 4. Pode perceber, ele é um prisma quadrangular, ó. Então ele tem 4 retângulos na sua lateral. 4 retângulos de 5 por 10. Então, amiguinho, a área lateral dele, a L, vai ser 4 vezes 5 por 10. 5 vezes 10, que é a área do retângulo que tem na lateral. Se ele fosse um prisma hexagonal, seria 6 vezes aqui, ó. Se ele fosse um prisma triangular, 3 vezes aqui, tá ok? Então, amiguinho, bem fácil. 5 vezes 10, 50, vezes 4, 200 centímetros quadrados é a área da lateral. O que vem a ser a área total dele? A área total é o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Certo, amiguinho? Por que 2 vezes a área da base? Claro, ele tem uma base aqui embaixo, outra aqui em cima. Por isso 2 vezes, né? Então a área total dele vai ser o quê? 2 vezes o 25, né? Mais 200. 2 vezes 25, 50, mais 200. Área total, 250 centímetros quadrados. Essa é a resposta da questão. A alternativa correta é a alternativa B. Um prisma triangular regular de 10 centímetros de altura. Então a altura é 10 centímetros, que é igual a aresta lateral, porque ele usou a palavra regular, quer dizer que ele é um prisma reto, né? E o polígono da base
tem os lados com as mesmas medidas. Então, tem a aresta da base 6. Então é um triângulo equilátero de ladinho 6. E a altura do prisma é 10. Esse é o carinha que está aí no desenho. Obtenha o volume e a área total do prisma. Pois a base dele é um triângulo equilátero, certo? Então, para eu encontrar o valor da área da base, eu vou usar a fórmula da área de um triângulo equilátero, né, amiguinho? Bom, qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ó, se a base fosse um quadrado, eu usaria a fórmula da área do quadrado, que eu fiz antes. Agora a base é um triângulo equilátero. Eu tenho que usar a fórmula da área de um triângulo equilátero, que está muito bem explicado na aulinha de geometria plana, né? A parte de polígonos regulares. Está muito bem explicado lá. Então a área da base vai ser o quê? Bom, qual é o lado da base? 6. Ó, 6. Então, 6 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado é 36. 36 por 4 é 9. Então, amiguinho, a área da base é 9 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Sempre área é unidade elevada ao quadrado. Joia? Agora, olha só. Área lateral, AL. Né? Área lateral, lembrando, é a área que tem na lateral. Não é legal decorar a fórmula, não precisa, por favor. Bom, olha só. Quantos retângulos existem na lateral desse prisma? 3. 1, 2, 3. Na lateral dele tem 3 retângulos. Quais as medidas, quais as dimensões desses retângulos? São retângulos de base 6 e altura 10. 6 por 10, não é isso? Então a área lateral vem a ser o quê? 3 vezes 6 vezes 10. Não é isso, amiguinho? 6 vezes 10 dá 60. Vezes 3. Ó, área lateral, 180 centímetros quadrados. Olha que fácil. E agora? Vamos lá? Eu estou pedindo a área total. Qual é a fórmula da área total? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando, 2 vezes a área da base, porque ele tem 2 bases. Uma embaixo, uma em cima. Então, 2 vezes o 9 raiz de 3. Não é isso? Mais o 180. E aqui não tem como somar, tá? Não dá para somar um número multiplicando a raiz de 3 com um número, né, sozinho, não dá. Então a área total vai ficar o quê? 18 raiz de 3 mais 180 centímetros quadrados. Alguns vestibulares colocariam 18 em evidência, que não tem necessidade não, tá? Nos exercícios vestibular, as situações em que aconteceu isso foram bem comentadas. Ó, amiguinho, só a área total que ele está pedindo? Não, né? Ele está pedindo também o volume. Vai lá, o que é volume? Área da base multiplicado pela altura. Volume. Área da base, 9 raiz de 3, assim. Vezes a altura, 10. 10 vezes 9, volume, 90 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá bom? A unidade de volume é elevada ao cubo. Então a resposta final está aí. Essa é a área total, esse é o volume do prisma triangular. Tranquilo, amiguinho? Determine o volume e a área total de um prisma hexagonal regular de aresta da base 4 e altura 5 metros. Ok? Hexagonal regular. Quer dizer que a base é um hexágono regular. Então, ó, aresta da base 4 metros. 4, 4, 4, 4, 4 e 4, né? Todas as medidas iguais. E a altura 5. Aqui, ó. De acordo? Agora, vamos lá, amiguinho. Primeira coisa, área da base. Que polígono que tem na base? Um hexágono regular, né? Qual é a fórmula da área de um hexágono regular? Vai lá assistir a aulinha de geometria plana, a parte de polígonos regulares. Tá lá. A fórmula da área de um hexágono regular é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Porque o hexágono regular é a junção de 6 triângulos equiláteros. Mas tudo bem. Ó, qual é o ladinho da base? 4, né? Então, a área da base desse prisma vai ser o quê? 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. Dividido por 4 é 4. Vezes 6, 24. Olha só, amiguinho.
área da base, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Né? Então, recapitulando, hein? Aliás, metros quadrados. Recapitulando, hein? Quando a base for um hexágono, eu tenho que usar a fórmula da área de um hexágono. Quando a base for um triângulo equilátero, eu tenho que usar a fórmula da área do triângulo equilátero. Se a base for um quadrado, a área do quadrado, né, gente? Não pode trocar isso, tá? Tá, olha só. Então, a área da base, 24 raiz de 3 metros quadrados, né? Agora, área lateral. Vamos lá, vamos concentrar, hein? A área lateral é a área que tem na lateral, né, amiguinho? De novo. Ó, pensa comigo, vai. Esse é um retângulo de quanto por quanto, hein? Esse aqui, ó. É um retângulo de 4 metros de base por 5 metros de altura. Quantos desses retângulos tem na lateral desse carinha? 3, 4 ou 6? Claro que é 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área lateral vai ser 6 vezes, ó, 6 vezes o 4 pelo 5. 4 vezes 5. Certo, amiguinho? 4 vezes 5, 20, né? Vezes 6, área lateral, 120 metros quadrados. Ô, amiguinho, o que vem a ser a área total, hein? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Isso não vai mudar, né? É a fórmula. Olha lá, ó. AT é igual a 2AB mais AL. Então, a área total, vai lá, 2 vezes o 24 raiz de 3, mais a área lateral, que é 120, né, amiguinho? Então, a área total, olha só, 48 raiz de 3 mais 120, aí não dá para somar, né? Os dois, um está multiplicando a raiz de 3 e o outro não. Fica assim, metros quadrados. Essa é a área total desse prisma. É só isso que eu estou pedindo? Não, né? Eu estou pedindo também quem? O volume. Vai lá, amiguinho, o que é volume? Vai lá. Área da base vezes altura, certo? Olha que fácil, hein? Volume, área da base, 24 raiz de 3. Altura, olha lá, 5. 5 vezes 24, 120. Olha lá, 120 raiz de 3 metros cúbicos. Esse é o volume do prisma, essa é a área total dele. Podemos ir adiante, hein? Determine o volume e a área total de um prisma hexagonal regular, de apótema da base 3 raiz de 3 e altura 7 metros. Olha que interessante, amiguinho. Apótema da base. Aí já é um conceito que foi explicado na aula de polígonos regulares, a partiometria plana. Recordando, hexágono regular. Sabe quem é esse Rzinho? É o apótema da base que ele está falando. O Rzinho é o apótema do hexágono. L raiz de 3 sobre 2. O Rzão é o raio da circunferência circunscrita, é igual a L, e a fórmula da área. Essas aqui são as 3 fórmulas principais do hexágono regular. O que ele forneceu para a gente foi o apótema da base. Foi esse Rzinho aqui, ó, tá? Também fácil. Ó, 3 raiz de 3 vem no lugar do Rzinho. Olha que fácil que é. 3 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Essas fórmulas de polígonos regulares eu aconselho a saber de cor, tá? Importante. Ó, corta a raiz de 3, essa com essa, passa o 2 multiplicando aqui, ó. Né? O que a gente encontra? 6 é igual a L, né? O lado da base vale 6 metros. Essa foi a minha primeira descoberta aqui, ó. 6, 6, tudo 6zinho aqui, ó. E conforme ele fala na questão, ele menciona aqui, ó, a altura é 7, né? Então, a aresta da base passa a ser 6 e a altura é 7. Vamos lá, amiguinho? Vamos lá, área da base agora, vai. O que vem a ser a área da base? A área da base vai ser 6 vezes o L ao quadrado, então 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área da base, né? 6 ao quadrado, 36, dividido por 4 é 9. 9 vezes 6, 54, raiz de 3 metros quadrados. Vamos lá? Essa é a área da base. Área lateral, a L. O que é a área lateral? A área que tem na lateral. Amiguinho, da lateral são retângulos, porque ele é um prisma regular, não é isso? Quantos retângulos tem? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área de cada um deles, 6 vezes 7. Então a área lateral é 6 vezes
6 vezes 7, não é isso? Então, área lateral, 6 vezes 7, 42. 42 vezes 6 é 252 metros quadrados. Certo? O que vem a ser a área total? Vai lá, me ajuda, amiguinho. AT, 2AB mais AL. Recordou? Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Área total, 2 vezes... Quem é a área da base? 54 raiz de 3. Não é isso? Mais a área lateral que deu 252. 2 vezes 54, 108, né? Então a área total vai ser 108 raiz de 3 mais 252, o que? Metros quadrados. Não é isso? É só isso que ele pede? Não, ele pede também o volume, né? Lembrando, o que é volume? Bem fácil, hein? Área da base multiplicado pela altura. Então o volume vai ser o quê? A área da base, que é 54 raiz de 3, olha lá, multiplicado pela altura, que é 7. 7 vezes 5, 35, 4 vezes 7, 28. 378 raiz de 3 metros cúbicos. Essa é a resposta para a questão. Está aqui a área total, está aqui o volume, que é o que ele pede. Beleza?